Caríssimos irmãos e irmãs, hoje então as leituras vão falar sobre a lei, né? Mais uma vez vamos refletir. Por que a lei? Não era necessário a lei. Quando o homem tinha já iluminado pelo Espírito o que é correto, o que não é correto. Com o pecado, a nossa razão ficou obscurecida. O homem perdeu um pouco o sentido. Por isso Deus teve que dar as leis, para nos ajudar a seguir o caminho. Então a lei é como se fosse uma ajuda para nós nos configurarmos a Cristo, né? E é o que está falando em Deuteronômio. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. E entreis na posse da terra prometida. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor Deus me ordenou. Vós os guardareis, poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos. É um privilégio. O Criador dá para nós um manual de instrução. Poucos povos têm isso, né? Na verdade, os que não têm estão à deriva, perdidos, não chegam a lugar nenhum. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos? A providência divina. Antes de Cristo, nós tínhamos, o Papa Bento fala de duas asas. A razão foi preparada com os gregos e a fé com os judeus. Mas nos gregos, quando falava de Deus, os mais famosos, Aristóteles, eles não conseguiam imaginar um Deus providente, um Deus que amasse, que agisse na nossa vida. Vou dar um exemplo. Aristóteles, acompanhe o raciocínio comigo. Ele dizia assim: o que nós temos de melhor que os animais? O intelecto. Então, o homem feliz é o homem que usa o intelecto, a razão, e não as paixões. Isso antes de Cristo. Ora, se o intelecto de Deus é o mais perfeito, para Deus ser feliz, Ele tem que pensar a si mesmo. Consegue entender o raciocínio? O que é o melhor pensar de Deus? É pensar nele mesmo. Então, mesmo Aristóteles tinha muita dificuldade de chegar à conclusão racional que esse Deus nos ama, age na nossa vida. Porque a melhor coisa que Deus pode pensar é nele mesmo, que é perfeito. Já os judeus, o tempo inteiro recebia o amor de um Deus que ama, que é próximo, que fala, que puxa a orelha, que diz que está apaixonado, que se sente um amor esponsal. Quando chegou Cristo, uniu as duas coisas. Esse intelecto preparado pelos gregos e esse Deus providente, que ama. Por isso que fala, nunca nenhuma nação teve um Deus tão próximo. Nunca houve, né? Mas toma cuidado, procura com grande zelo, não te esqueces de tudo que vistes com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Outra coisa que os judeus dão show na gente é na educação dos filhos. Desde pequenininho, a mãe já ensina a criança, Deus nos tirou da escravidão do Egito. Quando chega na idade maiorzinha, passa para o pai. Depois, já com uma certa idade, já vai para a sinagoga. Nossos filhos e netos, bisnetos, estão à deriva. Não tem uma preocupação hoje tão grande de educar os filhos, né? Ontem mesmo, falei da questão daquele jovenzinho, né? De 13 anos que matou a mãe. Não dá para a gente falar muita coisa, porque a gente não sabe o que está por trás. Mas com certeza tem alguma falha na educação dos filhos.
Não disciplinar, porque pelo jeito o próprio menino falou que o pai e a mãe eram bons na disciplina. Não era ruim. Mas talvez a graça, né? A educação familiar, a educação dos filhos, ela não pode ser autossuficiente, autônoma. Vocês têm que rezar o tempo inteiro para que Deus haja no filho. Senhor, vá o que eu não consigo, me dá sabedoria, que o meu olhar seja o teu, que o meu toque seja o teu, que a minha vida seja tua, que as palavras que eu vou corrigir agora sejam pela tua graça, que fiquem no coração dele, que no meio da disciplina ele sinta o meu amor. Precisa de depender, essa dependência de Deus, gente. Quanto mais vocês praticarem a dependência de Deus, mais seguro é a vida nesse mundo. Você pode ser a melhor cozinheira do mundo, mas coloca, Senhor, sem ti eu não quero cozinhar. Sem a tua graça eu não sou capaz. Pode ser o melhor médico do mundo. Senhor, eu quero atender cada um com a tua graça. Eu não quero fazer cirurgia sem ti. Quero educar os filhos com a tua graça. Eu quero amar meu pai e minha mãe com o teu amor. Quero amar minha esposa com o teu amor. Quero amar meu esposo com o teu amor. Não vivam sem ser dependentes de Deus, né? E depois no Evangelho, aquela passagem que eu sempre tenho explicado, não vim abolir as leis, mas dar-lhes pleno cumprimento. Qual é o pleno cumprimento da lei? O amor. O amor. Você não precisa de muita lei se você ama alguém. A lei é para quem não ama, não é? Se você ama Iporá, você não vai quebrar placa de sinalização, né? Fazer vandalismo. Antigamente, na minha época, tinha um orelhão, né? Que eles destruíam os orelhões. Olha que ideia. Você está ali para você usar, é um vândalo, destruir. Tanta coisa pública, praças pichadas ou destruídas, arrancar as coisas. Se você ama, não precisa de lei. Se você ama a pessoa, você não vai roubar, matar. O amor é a plenitude da lei. Além disso, uma lei mal feita, ela pode criar mais problemas, né? Na prática. Quem corrige a aplicação da lei é o amor. Já citei várias vezes. Se a lei é fechar a igreja às 18 horas, e chega um coitadinho aí que veio com um pneu furado, que queria vir na igreja, e alguém está fechando a igreja e vê. Eu queria. Tem duas opções. A lei aplicada mal feito. Não, senhor, sinto muito. Agora está fechando. Né? Agora, o que o amor pode fazer? Olha, o senhor quer ficar aí? Eu posso esperar um pouco. Ou então vou ligar para fulano que mora aqui perto. Fica aí um pouquinho. Certo? A lei, o amor corrige uma lei na aplicação. O amor é que dá sentido à lei. A lei sem amor pode ficar fria, sem vida. Por isso que Jesus veio dar cumprimento, pleno cumprimento da lei. Porque o amor pressupõe a lei. O amor, a justiça, ou pressupõe a justiça, né? Não existe amor sem justiça. Por isso que Robin Hood não é um bom exemplo. Porque ele quer amar os pobres, mas sem justiça, roubando dos ricos. Isso não é o amor de Cristo. Sem terra que invade a terra também não é um bom exemplo, né? Por isso que a gente vai vendo que
Porque por trás tá um monte de corrupção e gente que não tem. O bom exemplo é que você ame, mas que pressuponha a justiça. Se eu tenho 10 batedeiras de bolo e empresto uma para quem não tem, e a pessoa não me devolve, ele tem 10, está errado. Porque não é justo, porque a batedeira é minha. Mas eu também não dar a batedeira é mais grave ainda, porque não tem amor. Entende a relação justiça-amor? A pessoa que não devolve vai pagar por isso, mas eu também, que tenho 10 e não dou para quem não tem, vou sofrer muito mais na justiça divina pela falta de amor. Então nós vamos, como cristãos, aprender a lei, os 10 mandamentos, mas acima de tudo, aprender a amar. Porque quando você aprende a amar, as leis ficam leves. Por isso que eu sempre digo, se uma pessoa chegou na igreja recentemente, não vá direto com lei, do que pode e não pode. Aqui você não pode tomar anticoncepcional, a pessoa vai ficar, fazer o que então? É uma vida que eu não dou conta. Não preocupa agora com isso. Preocupa em amar Jesus. Vem adorar. Vem nas missas. Quando você estiver apaixonada, você vai ver que naturalmente você vai largar o que não pode. Naturalmente você vai querer aprender o método natural. Naturalmente você vai querer ser fiel no casamento. Naturalmente. Quando eu digo naturalmente é para quem ama Jesus. É porque tem gente na igreja que se não vai naturalmente é porque não ama. Não decidiu amar. Então que o Espírito Santo nos dê a graça de cumprir a lei de Deus no amor. Porque vai ser mais leve e mais fácil de carregar a nossa cruz do dia a dia. Assim seja. Amém.